Olá pessoal, tudo bem com vocês? E agora a gente vai dar início ao estudo dos anjos que não são bons, né? Os anjos caídos. E o tema vai ser a obra sinistra dos anjos maus, né? Pois é. Então vamos ir para Efésios 6, o verso 12. A pergunta é: contra quem lutamos, né? Porque nós todos estamos sobre uma guerra espiritual, né? Então tem o lado bom e o lado ruim. E aí tem os anjos bons e os lados ruins, né? Que são os anjos maus. E tem Deus e o diabo. Então é uma luta espiritual contra o bem e o mal. E é isso aí. Então em Efésios 6:12 está escrito assim: nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aí aqui tem um comentário, né? Tá escrito assim: os efeitos da história concorrem com as declarações da revelação para impor-nos a desagradável convicção de que o gênero humano está sujeito a influências maléficas de um demonismo organizado que atinge tudo, tanto no curso das nações como no fenômeno do destino pessoal. E a presença da perícia e capacidade demoníacas é muitas vezes notória, frequentemente dominante, sempre má. Esse está no livro Footprints of Angels and Fields of Revelation E.A. Stockman, é isso mesmo, página 2. Então, aqui tá falando que a nossa luta não é contra, seu vizinho ou seu parente ou alguém que você brigou ou alguma coisa assim. É contra os inimigos que você não pode ver, mas que você como fala? Eles fazem coisas para que você faça ou que alguém faça para você. Então você não vê eles, mas ele usa as pessoas para fazerem mal para você ou que você faça mal para outras pessoas. Então, por isso que Deus disse que no Gênesis, né, Deus disse que o homem tenha domínio sobre todas as coisas. Então, quando Deus diz que Deus diz para Adão ter domínio, então a humanidade tem domínio sobre todas as coisas. Então, eu e você tem domínio sobre todas as coisas. Mas, por conta do pecado, esse domínio fica meio balançado. Então, com Deus, a gente pode dominar todas as coisas que Deus disse. Tá escrito... em Cristo Jesus posso todas as coisas, né? Não é bem assim, mas tá escrito na Bíblia, isso, né? Então, não sei se tem Cristo na frente. Mas assim, esse momento, em Cristo Jesus posso todas as coisas. Enfim, então, a nossa luta não é contra os seres humanos, e sim contra esses principados e potestades, no caso que caiu do céu. Eles eram, né, como príncipes, né, no céu, como anjos,
no caso são anjos, só que eles eram, tipo, príncipe, né? Porque era criatura de Deus. Deus criou, então, como Deus é tipo rei, então os filhos do rei é príncipe. Então, eles eram príncipe do céu. E nós também somos príncipes, só que na terra. Príncipe e princesa, né? Na terra. Então, em 2 Pedro 2, o verso 4, para onde foram lançados os anjos que pecaram? Se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, em grego, tártaros. Tártaros. Que tem lá o... Como que fala? Mitologia grega. Tem lá o Tártaros, que é onde o pessoal que morre, né? Eles ficam lá presos nesses Tártaros aí. É um lugar de trevas, os entregou a abismo de trevas, reservados para o juízo. Então, o planeta Terra se tornou esse Tártaros, que também é conhecido como inferno, né? Deixa eu ver, acho que é Apocalipse, que fala inferno. No caso, o inferno, né, no grego, ele significa literalmente sepultura. Então, a gente tá, tipo, morto, né, pela condenação do pecado. Então, todo aquele que peca já está com a condenação, tipo, vai morrer, né? E aí, o planeta Terra se tornou esse Tártaros, né? Tártaros. Então, esse Tártaros, né? Que é um abismo escuro. Então, o planeta Terra é tipo uma prisão para os anjos caídos. Só que, como Adão e Eva entregou o domínio ao diabo, porque ele aceitou, tipo, a ideia do diabo. Falou, se você comer, você vai morrer. Aí o diabo falou, não, vai morrer não, bichinho, vai morrer não. Se você comer, você vai ficar mais inteligente, igual a Deus. Aí a Eva foi enganada. E então, Adão pegou, ele não foi enganado, mas ele comeu mesmo assim. Então, o planeta inteiro, 100%, né, só tinha 2 pessoas, então 100% deu o domínio pro diabo. Então, a gente já nasce condenado à morte e já nasce no pecado, né? Como se não fosse ruim bastante, a gente já nasce no pecado. Então, né, os anjos vindo pra cá e a gente morando aqui, o que a gente tem é coisa ruim, né? Trevas. Graças a Deus, Jesus veio. Aí que continuando, em 2 Coríntios, o capítulo 4, verso 4, tá escrito assim, como é chamado o próprio Satanás. Então, como que ele é chamado na Bíblia, né? Então, em 2 Coríntios diz que o Deus deste mundo. Então, o diabo é considerado o Deus deste mundo na Bíblia, né? Que é o próprio Deus que deixou registrado lá. Que ele se considera Deus, né? Que tudo que Deus tem no céu, o diabo quer igual. Então, Deus criou, tipo, os anjos. Então, ele falou, então também tenho que ter anjo para me ser Deus. Aí, Deus tem um trono. Não, também preciso de um trono para ser Deus. Aí, Deus tem a coroa. Não, preciso de uma coroa para ser Deus. Aí, Deus criou os filhos. Aí, o diabo falou, não, se Deus tem filho, eu também quero ter. Então,
ele pegou e roubou os filhos de Deus. Então, nós somos sequestrados, né, pelo diabo, né? É uma coisa de, né? Mas é isso daí que aconteceu. Tudo que Deus tem, ele pega. Então, Deus tem o sábado. Então, o diabo pegou o domingo. Ai, gente, é tanta coisinha. E assim, tudo é muito igual e muito juntinho. Então, tipo, sábado é coladinho no domingo, que no caso é o primeiro dia da semana, né? Pela Bíblia. É o primeiro dia da semana, então o diabo pegou o dia bem sequentezinho, que, tipo, é um dia de descanso, que é o sábado, sétimo dia que Deus criou em Gênesis. E aí, como se ficasse muito tempo, as pessoas não iriam aguentar, né? Porque já tentaram fazer isso, descansar no 10º dia. Então, o corpo do ser humano ele foi criado para descansar no 7º dia. Então, para, tipo, o ser humano não ficar, tipo, exausto, doente, então já pegou o dia que fosse bem juntinho. Pegou o primeiro dia, que usou como desculpa, né, a ressurreição de Jesus, e deu o nome de domingo, porque é adoração ao sol, né? Se você ainda não entende ou nunca ouviu falar sobre essa história, tem nos livros de história, tá? Tem também na Bíblia e tem no livro de história. Então, você só vai confirmar isso no livro de história, porque a Bíblia é um livro que conta a história do povo de Deus. Os inimigos só aparecem porque se meteram com o povo de Deus, né? Então, Constantino é no ano 300 e... acho que é 306, agora eu não lembro direito. Mas foi Constantino que entrou com essa ideia aí de domingo, né? Porque eles adoravam lá o Deus do Sol. Mas eu acho que eu já até fiz, ou não fiz. Bom, se eu não fiz, eu vou dar uma olhada nos meus vídeos. E aí eu faço um estudo só explicando sobre isso daí. Mas eu acho que eu vou fazer mesmo porque eu vou fazer o estudo de Daniel. E aí Daniel fala muito desse período aí, né? Sobre a mudança que eles fizeram do sábado para o domingo, usando a ressurreição de Jesus para mudar. No caso da Igreja Católica, né? Eles usaram essa desculpa, mas o Constantino não. Constantino era porque eles adoravam mesmo o Deus Sol e ele quis prestar uma homenagem ao Deus dele e com, né? Bom, depois eu não vou dar spoiler. Eu vou deixar para gravar o vídeo lá certinho com todas as informações que vocês precisam, históricas na Bíblia, né? Para que vocês não fiquem perdidos. Então, vai ser mostrado tudo direitinho, com comprovações concretas do que eu vou falar lá. Então, aguardem mais um pouquinho, porque depois desse dos anjos maus, eu vou falar também sobre a igreja verdadeira, que a Bíblia, ela mostra essa igreja. E muita gente não sabe achar onde está escrito essas coisas. É claro que não tem nome, tá, gente? É tanta coisa que eu não vou falar agora, mas em breve vocês vão ter muitas novidades. Continuando, né, que já tá 14, e já tá toda a terceira perguntinha. Então, como é chamado o príncipe desse mundo, em Coríntios, né, segundo Coríntios, Deus, ele fala que o diabo, ele é chamado de Deus deste mundo. Em João 14:30, o príncipe deste mundo. E em Efésios 2, verso 2, o príncipe da potestade do ar, então quer dizer que ele tem poder sobre o ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Você ouviu isso? Todo aquele que é desobediente é filho do diabo. Fica aí a dica, viu?
E não sou eu que tô falando, tá? É Deus na Bíblia, não sou eu que tô falando. Até porque, né? Só Deus pra saber essas coisas. Então, todo aquele que é desobediente é filho do diabo. E ponto. E Marcos 5, verso 9, quantos espíritos maus ou anjos caídos existem? Qual é o teu nome? Né? Foi a pergunta que Jesus fez para um endemoniado lá. E aí ele respondeu: Legião é o meu nome porque somos muitos. Então, quando você vê, tomara que você não veja, tipo, você vê tipo, alguém com muitas vozes, né? E isso daqui é tipo um alarme para o pessoal do pentecostal, né? Que costuma falar em língua estranha, que ninguém entende, mas eles acham que é o Espírito Santo. Já vou deixando bem claro que o Espírito Santo, ele não vem para falar estranho, mas sim para revelar, né? Ele vem para nos convencer, essa é a palavra. Ele vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, se não falou esses três, não convenceu ninguém desses três, é espírito maligno, tá? E nele não há verdade. Então, se você vê uma pessoa falando em muitas línguas estranhas que você não tá entendendo nada, foge daí, viu? Porque não é espírito de Deus, é espírito maligno. Então, e ele ainda revela o nome dele, que é Legião, porque são muitos. E quando diz muitos na Bíblia, pode ter certeza que é muito mesmo. Tipo, não é só 3, não, é muitos mesmo. Então, eles detonam com a pessoa. E continuando aqui, Marcos ainda 1, o verso 13. Qual é a ocupação principal de Satanás e seus anjos? Então, o que o diabo fica fazendo o dia inteiro, a noite inteira, todos os dias, né? Aqui tá escrito, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Então, Jesus, Jesus quando estava no deserto, né, que ele foi tentado, foi levado ao Espírito para ser tentado. No caso, ele foi tentado para ter a aprovação de Deus. Não que Deus tenta ninguém, mas o diabo tenta. E se for para como fala? Para que você seja purificado, Deus pode aprovar sim que você seja tentado. Então, fica a dica. E aí, o que ele faz? Ele tenta, né? O diabo, ele fica tentando, enchendo o saco, a paciência de todo mundo, todos os dias, 365 dias por ano. Né? Ninguém quer nem saber dele, mas ele tá ali aperreando a pessoa. Né? Tipo, enchendo o saco. E aqui, deixa eu ver, em 1 Pedro 5, verso 8. Ver também Apocalipse 12, o verso 9 e 12, o verso 12 também. E o capítulo 16, o verso 14. Dá uma olhadinha lá. Sede sóbrios e vigilantes. Daqui é Deus falando, para você ser sóbrio e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, tipo, dando volta em você como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, o diabo ele tá o tempo inteiro ali, ó, te cercando, vendo a hora certinha pra não você, entendeu? Então, o que ele faz? Ele fica te estudando todo o tempo. Parece aqueles doido varrido, fica te perseguindo o tempo todo, em volta. Ele fica anotando cada coisinha que você faz.
Tipo, ele estuda o seu rosto para saber mais ou menos o que você tá pensando, né? Porque ele não pode ler a sua mente. Então, demônio, Satanás não pode ler a sua mente. Então, eles não podem. Eles não têm esse poder. Deus não deu esse poder a eles. Só Deus pode ler a sua mente. Então, se você tá num lugar onde você quer ajuda, mas é um lugar que você não pode pedir, então você pode pedir na sua mente e chamar o nome de Jesus, e Jesus, que é Deus, vai te salvar. Ele vai te enviar, sei lá, um exército de anjos para poder te libertar ou te livrar de alguma coisa ou uma situação. Então, né, se o diabo estiver lá te rondando e quiser te fazer algum mal, você clama o nome de Jesus em pensamento, não precisa ser em voz alta, mas se você quiser, também pode ser. Então, o importante é chamar o nome de Deus, porque quando você chama Deus pelo nome, ele vem na hora. Você pode não ver, não sentir, né? Porque a gente tem a mania de querer sentir as coisas. E a gente não deve, tipo, como primeiro lugar sentir. A gente deve, em primeiro lugar, ter fé. Então, a gente tem a fé, mesmo sem sentir. Porque a fé é isso, é você crer que você vai receber sem você tá vendo, ou sem você tá sentindo ou tocando. Porque se você tá vendo e tá sentindo, você não precisa de fé, você já tá sentindo, já tá vendo. Entendeu? E é isso. Senão eu vou demorar muito. E aqui tem um comentáriozinho: com a posse não reduzida, com a posse não reduzida de sua inteligência e força. Aqui é tipo, o diabo não foi reduzida a força dos anjos caídos, né? Não foi reduzida nem a força e nem a inteligência deles. Então, eles são super inteligentes. Tipo, eles são burros porque escolheu o lado errado. Porque eles já perderam antes mesmo de perder. Então, isso é burrice. Tipo, quem vai, tipo, comprar uma casa que já pegou fogo? Ninguém em sua consciência vai comprar uma coisa dessa. Tipo, ó, tô vendo que essa casa pegou fogo, eu vou comprar. Tipo, Mas foi esse o negócio que eles fez. Então, eles compraram a derrota antes mesmo de ser derrotado. Quer dizer, bom, vocês entenderam. Então, eles constantemente nos assaltam em cada fraqueza, por toda a entrada. Essas entradas aqui foi falado nos outros vídeos dos anjos bons, que são cinco entradas, né? São os nossos sentidos, 5 sentidos, né? Visão, tato, paladar, olfato, ouvido. Ai, gente, tá difícil. Então, porque a nossa porta mesmo é a porta da mente. Então, tem todas essas 5 vias, mas a porta é a mente. Porque uma vez que entra na mente, não sai mais, né? Isso é muito importante. Porque se você gosta do que é mal, uma vez que entrou já era, vai ficar lá te atormentando pro resto da sua vida. A menos que você peça para Deus remover. E Deus remove, porque ele pode todas as coisas. Entendeu? Mas é isso. E das portas. Aqui a entrada. Por todos os meios, por métodos de embuste ou não, aqueles a quem não pode destruir. Então, quando o diabo ele não pode destruir a pessoa, não cessa de tentar e atormentar. É tipo aquela
coisinha chata que ninguém suporta e ficar ali te enchendo o saco, é o diabo. Né? E os anjos mal caídos junto com ele inspiram mau temperamento. Então, o que eles fazem? Eles inspiram mau temperamento. Como assim? Suscitam paixões vis. O que é paixões vis? É aquelas paixão depravada que faz você fazer coisas que não tá certo, né? Tipo, um exemplo bem simples é tipo, se tratando do homem, né? Que vai procurar a prostituta para satisfazer as suas paixões carnais. Então, isso é um exemplo, né? Porque estão vários, de paixões vis. Como também os pedófilos, eles abusam das crianças, né? Para satisfazer uma paixão vil, né? Uma paixão má que existe, suscitada o quê? Eles inspiram, fica instigando o ser humano que já tem uma inclinação, né? Porque nasceu no pecado, a fazer isso. Mas a pessoa tem o poder de decidir. Ela faz porque ela quer. Entendeu? Instilam vontade. Então, aí, o que eles faz? Ele faz você ter vontade por meio das vias, né? Porque se você não tá vendo, você não vai ter vontade de nada. Se você não tá sentindo o cheiro, você não vai ter vontade de nada. Se você não tá ouvindo, você também não vai ter vontade de nada. Se você não estiver tocando, você não vai ter vontade de nada. Porque se não entra, você não vai pensar. E se você não vai pensar, você não vai sentir vontade. Entendeu? E aí, o que ele faz mais? Aí aqui tá... Instila a vontade pervertida, que é o que eu acabei de falar. Geram a malícia, a inveja, né? Esse daí, a inveja, gente, é uma coisa horrível. Porque lá no 10º mandamento diz para você não cobiçar. Não cobiçar é justamente não invejar. E quando Jesus veio, ele disse para não invejar nada. Então não é só, ai, que sapato bonito, tipo, tá morrendo de inveja. Então não é só isso. Pode ser qualquer coisa, seja comida, seja roupa, seja... Pode ser coisa tipo um dom que a pessoa tenha, ou como fala? É tipo tudo mesmo. Porque tem pessoa que sabe fazer, sei lá, sabe decorar alguma coisa, ou sabe construir alguma coisa, sabe, sei lá, costurar, ou passar roupa perfeitamente, ou sabe fazer aquela comida que todo mundo fala, que mão abençoada, gente, como eu queria ter. Aí já cobiçou, gente, já invejou quando a gente fala, eu queria também. Então, é isso que Deus fala. Quando ele veio, ele ampliou os 10 mandamentos. Então, antes, era literalmente aquilo. Porque eles vinham já de uma escravidão. Então, eles só conheciam só o que era mandado. Porque eles eram tipo o pau mandado porque era escravo. Então, eles não tinham permissão para dizer, isso eu vou fazer, isso não. Era só vai e vai. Então, por isso que Deus deu os 10 mandamentos resumidaço. E aí, quando Jesus veio, ele amplia. E aí, agora a gente tá lascado, né? Porque antes era só 10. Agora é tudo resumidão nos 10 mandamentos. Quer dizer, ampliadão nos 10 mandamentos que estava resumido. Mas é fácil guardar a lei? Sim, porque a lei é amar. Então, amar a Deus e amar ao próximo. Isso que Deus falou. A lei é essa. Então, seguir os 10 mandamentos é fácil? Claro que sim. Se você tiver com Deus, Deus te dá esse poder para você guardar os 10 mandamentos.
Porque assim, a gente está... Ixi, já deu 30 minutos. A gente está livres da lei. Entende? Não sei se vocês estão conseguindo entender. Mas assim, a gente está livre da lei e a gente agora vive no Espírito. Então, aquele que guarda a lei como se fosse no Antigo Testamento, achando que a lei vai salvar eles, não vai salvar. Que a gente não guarda a lei para ser salvo, porque a gente já é salvo. Porque Jesus já deu a vida dele e o sangue dele para nos salvar. Então, aquele que aceitou Jesus já é salvo. Não só aquele, né? Mas todo mundo que aceita Jesus já é salvo. Simples assim. Então, todo mundo já está salvo. Aceitando ou não, já está salvo. Porque Jesus já deu a vida dele, já pagou o preço. Agora, se você vai aceitar a salvação, aí é você e Deus. Né? Eu já aceitei. Então, sou salva? Tô salva, gente. Tô salva, porque já sangue de Jesus e Jesus já me salvou. Agora, se vou continuar salva, aí a lei que vai me mostrar onde eu estou fazendo errado. Entendeu? Então, eu estou livre da lei. Então, é assim, como no negócio de trânsito, né? Aquele que segue a lei de trânsito tá livre, né? Agora, se você inflige a lei do trânsito, você vai ser preso. Então, quem tá preso é porque não está livre. Então, aquele que segue a lei do trânsito fica livre. Então, ele guarda a lei do trânsito para continuar livre. Agora, a pessoa que não guarda a lei do trânsito, não obedece, né? Ele vai ser preso. Então, ele tá preso. Né? E é isso aí, simples assim. Bom, gente, eu vou só terminar aqui o comentário e vou deixar as outras para o próximo estudo, que já deu 32. Né? Porque a pessoa fala pouco demais, né? Hashtag só que não. Então, o que os inimigos, né, dos anjos caídos, o que eles fazem? Né? Eles impõem os cuidados, o temor. Então, ele impõe. Então, você não tem querer. Você vai fazer o que eu tô falando. Ele impõe. Ele põe temor. Então, esse temor aqui é de medo. Quando Deus fala na Bíblia, teme a Deus, ele tá falando para você obedecer com reverência, obediência. Esse é o temor que Deus fala. Agora, esse temor aqui do Satanás é temor de medo mesmo. Porque ele gosta de aterrorizar as pessoas, né? Como se ele se alimentasse do medo das pessoas. Por que isso? Porque quando você tem medo, você se afasta de Deus. Então, quando você se afasta de Deus, ele consegue atacar você. Lembra que ele fica como um leão rodeando você pra nhau em tu? Então, quando ele põe medo em você, você fica uma presa fácil. Então, ele pode pegar do jeito que ele quiser. Entendeu? E aqui tá continuando a desconfiança. Foi o que ele fez no Jardim do Éden com a Eva. Que Deus falou, não come, senão tu vai morrer. Aí ele pega e chega lá pra Eva. Não, o quê? Tu vai morrer nada. Tu vai ficar inteligente, né? Tu vai ser, tipo, vai ter a inteligência de Deus. Nossa, tu vai ficar top, gente. Você vai ser a pessoa mais inteligente do mundo. Você vai ter a sabedoria de Deus, não sei o quê. Então, fez ela desconfiar de Deus. E aí, ele sugere o engano, né? Então, ele faz com que a pessoa engane outra pessoa. Isso é obra do diabo. E fraude. Ele incita na pessoa a fraudar alguém, né? Pelo engano, ou sei lá pelo quê, mas, né? A fazer alguma coisa assim. A todas as formas de crimes. Então, todo aquele que é criminoso está controlado pelos anjos caídos, que são os demônios.
e alguns deles até pelo diabo próprio. Aqui, sobretudo, revelam-se no domínio criminal. Gente, semeiam falsidade, né? E Deus diz para não levantar falso testemunho contra o teu próximo, né? Então, o que o diabo faz? Ele levanta mentira contra o próximo. Falsidade, né? Incitam vingança. Então, todo filho de Deus não se vinga, porque Deus é quem vinga os seus filhos. Então, fica aí a dica para você que é um filho de Deus e tá passando por um perrengue por causa de alguém que mentiu ou fez alguma coisa ruim para você. Então, você entrega nas mãos de Deus a vingança, porque Deus fala, a vingança é minha, né? E quando Deus fala que a vingança é dele, a vingança é dele. E ele vai dar na medida certa para a pessoa, para que, sei lá, algum dia ela se arrependa ou alguma coisa assim. Então, porque Deus veio para esse mundo para que todos chegassem ao arrependimento, né? Por isso que ele é longânimo, tem paciência com todo mundo. Então, a vingança é de Deus. Se você tem alguma coisa, coloque nas mãos de Deus e Deus vai se levantar e vai te vingar, E se não te vingar em vida, quando você ressuscitar, Deus vai te vingar, sim. E também vai ter o lago de fogo, né? Que vai ser a vingança, concluída do extermínio do pecado, né? Então, todo aquele que estiver grudadinho no pecado vai morrer com o seu pecado, né? Que não foi confesso a Jesus. Instigam o crime. Então, todo aquele que comete crime está sendo instigado pelo diabo e seus demônios, né? Geram contendas, então gera muita briguinha, falatório aqui, outro falatório ali, daqui a pouco tá todo mundo brigando. Auxiliam os furtos, então eles organizam como é que vai roubar aquela pessoa. Então, como é que a gente vai roubar esse país pra gente ficar milionário, não sei o que lá. Então, eles organizam, não pensa que é peixe pequeno, não. É peixe grande, né? Começa com um peixinho pequeno ali, mas, né, vai até o peixe grande. Então, auxilia furto. Então, tem esse tudo que é lugar. Tanto na classe pobre, média, ou rica, ou bilionária, tem essa classificação também, né? O pessoal rouba porque já está instigado e já, sei lá, acostumou, não sei. O roubo, né, que eu acabei de falar. Os incêndios. Gente, até incêndio. Fomentam divórcios. Então, tem sim demônios, né, que organiza para a pessoa se divorciar. Então, ele acha a pessoa mais forte ou mais fraca, não sei. E aí, age naquela pessoa para derrubar essa pessoa. Aí, quando derruba essa pessoa, aí tenta derrubar. Quando não consegue nessa, então insiste nessa até que a pessoa caia. Aí caiu, já era. Ele consegue destruir aí. Por quê? Ele trabalha no método de dividir para conquistar. Então, o método do diabo é sempre dividir as pessoas para conquistar. Porque dividindo as pessoas, o que acontece? Então, acontecendo isso, os demônios vão lá e acabam um por um, igual nos filmes de terror. Por quê? Lembra que ele espalha o temor, né? O terror. Então, ele faz a pessoa ficar medo, então vai acabando de um por um. Separadamente, porque é isso que ele faz. Ele separa para conquistar. Então, o divórcio planejam fraudes, instigam assassinos. Então, o pessoal que mata estão já meio que, né? Meio não, estão endemoniados mesmo, porque Deus disse, não matarás. E quando a pessoa mata,
ele se torna escravo daquilo que cometeu. Então, o diabo vai insistir até que ou ele pare, tipo, aceita Jesus e para de vez, ou ele mesmo vai ser morto por outra pessoa, seja por vingança ou outros presos, sei lá. Mas ele vai acabar sendo morto também. E mantém as tabernas, editam as notas policiais. Então, eles mantêm as pessoas bêbadas, né? Tipo, viciadinha no álcool, qualquer outra droga, seja lícita ou não. Então, mantém as pessoas nas drogas. E eles também dão aquela nota no jornal. Por quê? Tudo que você vê, o seu cérebro entende que você é que tá fazendo, você que tá passando. Por isso que quando você assiste novela ou filme, você fica, tipo, emocionado como a pessoa no filme. Então, se a pessoa tá chorando no filme, você vai chorar também. Por quê? Porque esses filmes são criados para isso. Então, seu cérebro, você vê, o seu cérebro entende que você que tá sentindo isso ou você que tá fazendo isso. Então, quando você tá jogando jogos de matança, jogos de luta, futebol, corrida, joguinhos de... como que é o nome? Aventura, de exercício, essas coisas, tudo que é joguinho, o seu cérebro, no caso, ele entra pelas vias, né, da visão. Você tá lá jogando com o olhinho lá, então você tá lá jogando, você viu, os seus olhos capta a imagem, seu cérebro recebe, né? Porque entrou na via, foi pro cérebro. Seu cérebro recebe, entende que você tá vendo e que você tá naquilo. Então, se você tá assistindo um filme de terror e a pessoa tá perseguida, você fica assim, né? Quase assim. E tipo, quando a pessoa pega e entra pela porta. Aí vai, tchum. Aí você... né? Então, seu cérebro entende que é você que tá ali. Ele, tipo, você sabe que você não tá, mas o seu cérebro tá vendo que você tá, então você tá. É muito louco, mas é isso que é. A neurociência já comprovou isso, os psicólogos afirmam também isso. Então, muito cuidado com o que você vê, com o que você ouve, com o que você come, com o que você sente, né? E com o que você faz. Então, essa é a mensagem de hoje. Vai continuar nos outros vídeos, porque ficou 43. Isso que era pra ser pequenininho. Pra você ver o tanto que rende, né? Mas ainda tem muito mais. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe, que os anjos do Senhor, né, de Deus, acampe ao seu redor, te proteja, te guarde e te livre do mal e do maligno. Em nome de Jesus. Essa mensagem. Até a próxima!